sou a Maria Grícia, ou Grícia Martins, estudo na instituição de ensino Carajás, curso Direito, no 6º semestre, e estou aqui com a finalidade de abordar assunto relativo à disciplina de Direito Administrativo do professor Antônio Gomes. Certo, irei dar início falando sobre os agentes públicos. Entretanto, o meu assunto, a qual eu irei aprofundar-me, é o regime estatutário, que é uma subespécie dos agentes públicos. Mas, porém, para mim entrar no conteúdo, vou explicar para vocês como funciona e como é os agentes públicos. Certo, os agentes públicos são aquelas pessoas que desempenham atividades e atribuições para o Estado, de forma a atender todas as necessidades da sociedade. Eles podem trabalhar de forma eventual ou permanente, remunerada ou não. Há várias espécies, na qual ela é regida por lei, a Lei 8.429 de 92, em seu parágrafo 2º, e a Norma Eleitoral 9.504 de 97, em seu artigo 73, parágrafo 1º. Certo. Nisso ainda tenho em mente que os agentes públicos, como eu já disse, possuem 3 espécies, que são os agentes políticos, os agentes administrativos, que são servidores administrativos públicos, e os particulares em contribuição com o Estado. Certo. Já sabendo disto, irei aprofundar-me sobre o regime estatutário, que é uma das subespécies do servidor público. Bom, o regime estatutário, ele é aquele que é regido por estatuto ou lei própria, possui vínculo de natureza institucional por concurso público. Quem seguirá as suas diretrizes e normas será os servidores estaduais, federais e municipais. Certo. A lei maior, o regime jurídico único do servidor público é a Lei 8.112 de 90. Entretanto, cada estado, distrito e município terá estatuto próprio segundo a simetria da Constituição, na qual esse estatuto irá se adequar à Lei 8.112 de 90. Ademais, ainda, no regime estatutário, tem-se que esse regime único, esse regime jurídico, ele pode ser alterado pelo Estado, de forma que o ato administrativo possui legitimidade, presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade e executoriedade, ou seja, ele possui um contrato social com a sociedade, onde ele vai buscar o bem-estar de todos e a melhor forma de atender à sociedade. Tendo isso ainda em mente, Celso Antônio Bandeira de Mello possui o entendimento de que o Estado, ele tem, como já foi dito, o poder de alterar o regime jurídico, no qual ele prevê o interesse público em detrimento ao interesse particular do indivíduo. Certo, agora será ditos alguns dos benefícios dos servidores regidos por regime estatutário, que são bem parecidos com os dos seletistas, que é o salário mínimo, 13º, 8 horas diárias, 44 semanais, horas extras, remuneradas em até 50%, licença maternidade e paternidade. Ok, possuem também adicionais indenização e vencimentos. Certo, possuem também vários benefícios, como assistência à saúde, auxílio natalidade e salário família. A família também possui benefícios, como o auxílio funeral, pensão vitalícia ou temporária, auxílio reclusão e entre outros. Uma das vantagens do
regime estatutário para o servidor público é a estabilidade, que é garantida e consumada após 3 anos de serviços, chamados de estágio probatório, no qual ele será passível de demissão somente se cometer crime contra a administração pública. Dessa forma, ainda temos alguns deveres do servidor público dispostos no artigo 116 do Regime Jurídico Único, aquela lei 8.112 de 90, na qual você pode ler, está lendo, para ver todos os deveres do servidor. E outro detalhe, o servidor no regime estatutário, para mudar de cargo, somente por concurso, ou seja, não é possível a promoção. Dessa forma também, para aumento de salário ou alteração do salário, somente por aprovação de lei, por lei. Certo, para complementar o assunto, eu trouxe aqui a proposta de emenda do atual presidente Jair Bolsonaro, a emenda número 32 de 2020, que ele criou apresentada dia 3 de setembro, na qual ele propõe uma reforma à administração. Ele propõe que a estabilidade dos novos servidores acabe, ou seja, com os novos ele quer dizer que os atuais, os que já são servidores públicos, não os afetará, somente os novos. Os novos não possuirão estabilidade. Com isso, a gente pode concluir que o regime jurídico único, aquela lei que eu falei, a lei 8.112 de 90, ela deixará de existir, possuindo agora os agentes como Estado 5 novos tipos de vínculo. O vínculo por prazo determinado, por prazo indeterminável, por liderança e assessoramento, por cargo típico de Estado e por experiência. Ademais, essa PEC, ela propõe que ele, o presidente, tenha mais poderes dentro da administração. Nela também, ele propõe inserir 9 novos princípios ao artigo 37 da Constituição, para se juntar àqueles 5 que já conhecemos abreviado como LIMP, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo? Como todo processo de mudança de PEC precisa de um procedimento legal, ele será discutido em cada caso do Congresso em 2 turnos e será aprovada apenas se obtiver em ambas 3/5 dos votos dos senadores e deputados. Certo? E para complementar isto, não afetará nem juízes e nem militares essa nova PEC, essa proposta de emenda. Além disso, eles perderão vários benefícios dos servidores públicos, como férias por mais de 30 dias, aposentadoria compulsória como forma de punição. Para finalizar, vou fazer um breve resumo sobre tudo que foi dito. Então, eu falei sobre os agentes públicos brevemente, entrei em foco com o regime estatutário, no qual são os agentes regidos por estatuto, aquela lei 8.112 de 90. Entretanto, cada estado, distrito e município terá estatuto próprio, certo? Que isso fique bem claro. E a PEC, que foi uma complementação ao meu assunto, para vocês verem que, como foi dito lá em regime estatutário, o Estado ele tem sim competência para alterar esse estatuto em qualquer momento, ou seja, terá esse estatuto em qualquer momento. E é isso, gente. Obrigado pela atenção.
Fiquem bem e tchau, tchau!